E aí, meu jovem? Por que está sozinho? Hã? Calma, acabe de comer e me diga o que está acontecendo. Desculpa, na verdade, tava aqui pensando em um monte de coisa. E no que exatamente estava pensando? É, na verdade eu vejo o tempo todo mundo participando de algo na igreja. E eu queria tanto servir a Deus, mas eu não sei fazer nada. Não sei tocar, não sei pregar. Confesso que não sei nem falar direito. Olha pra mim, sou alto e desconcertado. Só sei que não tem jeito. Queria menos me enturmar e conversar com ele, sabe? Mas eu só sei ficar no meu jogo e tal. Hum, hum. Bem, na sua idade eu não era um dos mais populares. Eu sequer falava um oi de tanta vergonha que tinha. Mas tomei uma decisão. Orei pedindo ajuda a Deus e me veio à mente alguns personagens. Jonas fugiu de Deus. Gideão era inseguro. Marta era ansiosa e Moisés era gago. O comum entre todos eles era que, por mais difícil que seja sua incapacidade, eles aceitaram o sim de Deus. E Deus os capacitou. Fala galera, eu sou o Renan Confissão E eu sou o Rafa Intercessão. e hoje nós falaremos sobre oração. Você sabe o que é uma oração? Você conhece alguma oração que Jesus ensinou? É isso aí, seja bem-vindo a mais um Tá ligado? Uou! Mas, antes de mais nada, já deixa seu joinha, se inscreve aí no canal e vamos lá! Número 1, tá ligado que na Bíblia nós temos diversos tipos de oração e uma delas é a oração de confissão, onde nós confessamos nossos pecados e somos também perdoados. Número 2. A oração nada mais é que um momento de conversa com Deus, um momento de relacionamento. Número 3, em uma das versões bíblicas encontramos mais de 370 vezes o termo orar. Número 4. Tá ligado que a oração do Pai Nosso foi uma das orações que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Número 5, tá ligado que a oração não é feita só em momentos bons, né? O próprio Jesus orou quando estava passando por diversos desafios e provações. Número 6. A primeira vez que um homem clamou a Deus foi no tempo de Sete. É isso aí, galera, e esse foi mais um Tá Ligado. Anote pra você aprender cada vez mais. É isso aí, até mais, grande abraço. E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um PIB Challenge! E hoje nós viemos aqui com o João, com a Sara, diretamente do Culto Kids, com o Vitor e com a Bianca. Hoje o desafio é passa ou repassa. Eu vou explicar direitinho pra vocês como que é. O passa ou repassa é o seguinte: nós teremos várias perguntas e eu vou fazer as perguntas para cada um deles. Porém, nós temos aqui uma mangueira e um balão. E funciona da seguinte maneira: eu vou fazer uma pergunta pro João e ele tem que responder até ele acertar. Enquanto isso, o balão, ele tá enchendo. E quando ele acertar, ele passa pra Sara, que também tem que responder. Quando o balão estourar, a pessoa que estiver segurando o balão, ela vai perder. E, consequentemente, nós teremos uma consequência, né, pra essa pessoa. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Mostra o balão. Bora, time meninos! Aproveita e comenta aqui embaixo se você é time meninos ou time meninas, beleza? Vamos começar. Bora lá. Primeira pergunta. Explique o que é amor. Amor é um sentimento que Deus teve por nós quando enviou seu filho lá naquela cruz. Certo, passa. Próximo, explique o que é honra. Reconhecimento. Explique o que é oração. Oração é conversar com Deus. Explique o que é generosidade. É compartilhar sem olhar a João, rápido. Por que pecado ficar? Porque
nós devemos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Vai, Sara! Por que é pecado mentir? Vai, Sara! Vai! Sara! Falar a verdade como Deus nos ensinou. Vitor, por que é pecado fofocar? Porque a gente deve falar só o que edifica. Vai! Bianca, quanto que é 7 vezes 7? 49. Não! Dá 7 vezes 7 7 vezes 7 é 49. Deus ajuda quem? Cedo madruga. Próximo! Complete a frase. Amigos, amigos? Amigos, amigos? Comida à parte. Não, errou! Complete a frase. Amigos, amigos? Próxima pergunta. De grão em grão, complete a frase. De grão em grão? Faz o castelo. Não! Qual que é? Passa. Eu não sei. O que aconteceu no dia de Pentecostes? O Espírito Santo. Aê, vai, Vitor! Qual o nome do primeiro Eu sou avião muito de cristã. Santos Dumont? 14 bis. Próximo. Quantos séculos há em um milênio? Aí um milênio? 10. Certo, próximo. Eu sou pra Quem pintou o quadro Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Próximo. A frase independência ou morte foi dita por quem? Pedro. Errou! A frase independência ou morte foi dita por quem? Então, gente, como vocês viram, a Sara perdeu e nós fizemos uma reunião aqui pra ver qual seria a consequência dela. E a consequência vai ser ela ficar 10 segundos cheirando o tênis do Vitor. Eu não vou. E a gente vai fazer isso agora. Vai, Não Vitor, vou. tira seu tênis Na aí. moral, agora, tipo assim. Agora. Eu não vou. Vai sim. Me ajuda, amor. É que o negócio é hard, gente. É aqui, ó. É aqui, então, ó. Vai, Sara. Nu! Gente, vocês não têm noção. Eu não O sei. Vitor tá trabalhando o dia inteiro. Ele chegou aqui, tá sem meia. Tá sem meia, Vitor? Não, tô de meia, então. Ah, que pena. Mas Desde ele as pegou- 6h30 de tênis. Ele pegou chuva. Essa não é tão. Ele pegou chuva, o pé tá ó, daquele jeito. Então vocês imaginam como tá o cheiro aqui. Ó, João. Eu não sei. Sara, é pra respirar. É pra respirar, entendeu? Tem que respirar. Tem que respirar. 1, 2, 3, valendo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Valeu! Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês querem a parte 2 desse desafio, beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau! Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Prega No Sei, puxa a vinheta! Bom dia pessoal, como vocês estão? É um privilégio enorme estar aqui mais uma vez. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre oração. Se nós estamos falando sobre próximo nível, se estamos falando sobre next level, é muito importante que a gente venha entender aquilo que rege a nossa vida. Aquilo que nos dá gás para continuar. Porque a oração ela é o combustível do cristão. E eu gostaria de te convidar neste momento, vai estar aparecendo aqui, o texto que nós vamos ler, se encontra lá em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Então, Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. Então você pode abrir aí, eu espero que você encontre rapidamente para a gente ler. Diz o seguinte, isso é Jesus falando. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Feche os olhos aí, vamos orar e peça ao Senhor para falar profundamente ao seu coração neste momento. Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma manhã. Muito obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado porque Tu és aquele que fala aos nossos corações. Obrigado porque Tu és aquele que nos constrange com a Sua presença. E Deus, eu quero pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações de maneira profunda. Meu Deus, que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir e não só aquilo que queremos. Deus, que o Senhor venha nos fazer entender, meu Pai, o real poder da oração. Que o Senhor venha trazer para a nossa consciência, meu Deus, que nós precisamos estar conectados com o Senhor em oração. Nos ajude a desenvolver essa prática para que a gente te conheça mais e mais, Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. Amém. Nesse texto de Mateus, se você for voltar a alguns versículos anteriores, Jesus está ensinando as pessoas sobre como orar, o que não fazer na oração, o que fazer na oração. Interessante porque Jesus vai falar para que a gente não venha orar como os hipócritas, que naquela época ficavam nas esquinas das sinagogas, nas cidades, orando alto para que as pessoas pudessem ver eles, para que as pessoas pudessem olhar para eles e dizer: olha como você é uma pessoa de oração, olha como você ora bem, olha como você ora bonito. E Jesus nos adverte a não fazermos dessa forma. E Jesus continua a dar alguns direcionamentos sobre oração, sobre entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, porque lá no lugar secreto o Senhor vai falar aos nossos corações, o Senhor vai ouvir as nossas orações. E os versículos vão caminhando. No versículo 7 ele dá alguns direcionamentos, e no 8 ele já fala que Deus já sabe tudo aquilo que a gente vai pedir antes que a nossa palavra chegue às nossas bocas. E aí entra o versículo 9, que é o versículo em que acabamos de ler, e é a partir daqui que eu quero trazer algumas mensagens para você. Eu quero te ajudar a entender o que Jesus quer mostrar para você. Eu quero te ajudar a entender o que Jesus tem pra gente aqui nesse versículo. No primeiro versículo 9 ele diz: quando vocês orarem, vocês vão orar dessa forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Interessante que ele já começa dizendo Pai Nosso, ou seja, o Pai ele não é só meu, o Pai ele é nosso. Aqui Jesus nos mostra o conceito de família. Aqui Jesus já nos ensina que nós não somos filhos únicos, mas que nós somos filhos e temos muitos irmãos. Ou seja, o Pai não é só meu, o Pai é nosso, o Pai é seu. Ele também é pai daquele seu coleguinha de escola, ele também é pai daqueles seus colegas que ficam jogando Among com você. Ele é pai de todas essas pessoas que você convive. Ou seja, se você também tem um privilégio de chegar diante de Deus em oração, aqueles que convivem com você também podem ter o mesmo privilégio que você. Então Jesus aqui ele nos ensina que nós não somos filhos únicos, mas somos filhos e ao mesmo tempo temos muitos irmãos. Ele é pai de todos nós e ele está no céu. E em seguida ele diz: santificado seja o teu nome. Muitas vezes eu já me peguei me perguntando: como assim santificado seja o teu nome? Mas Deus já não é santo? Eu tenho que orar para que Deus seja mais santo ainda? Para que ele seja mais puro? Para que ele seja mais perfeito? De modo nenhum. Quando o texto diz para que a gente venha orar dizendo santificado seja o teu nome, é para que a santidade de Jesus, a santidade do nosso Deus seja conhecida a partir do seu modo de viver, a partir do meu modo de viver, a partir da maneira como eu reajo, a partir da maneira como eu lido com as pessoas, a partir das minhas palavras. Muitas vezes, quando eu era novinho, eu cresci na igreja e às vezes as pessoas falavam assim: nossa, mas você é crente mesmo? Porque às vezes eu era muito bagunceiro na escola e as pessoas falavam: nossa, mas você é crente mesmo? Você realmente é evangélico? Você realmente é filho do Deus vivo? E às vezes eu me deparava com a minha própria vida e percebia que eu não demonstrava isso. Sabe, então eu não estava demonstrando a santidade de Deus a partir do meu viver. Eu não estava mostrando que o Deus que eu servia era de fato tão poderoso, tão santo e tão maravilhoso, porque eles não viam isso na minha vida. E interessante porque os seus colegas muitas vezes eles não vão vir à igreja, eles não vão ler a Bíblia, eles vão conhecer Jesus a partir da sua maneira de viver.
da maneira como você lida com eles, da maneira como você reage às suas palavras. Então Jesus aqui ele fala, quando você orar, meu Deus, santificado seja o teu nome, que a santidade do Senhor seja conhecida pelas pessoas a partir da maneira como eu vivo. E eu só posso reproduzir a santidade de Deus na minha vida se eu tenho uma vida de oração. Porque se eu não tenho uma vida de oração, primeiro, eu nunca vou saber quem Deus é de verdade. Eu só vou conhecer a partir daquilo que eu ouço das pessoas, a partir daquilo que eu ouço o Renan falar, a partir daquilo que eu ouço o Juan falar, a partir daquilo que eu vejo os meus pais falando, ou das músicas que eu ouço. Mas se eu não tenho uma vida de oração, se você não tem uma vida de intimidade com Deus, você nunca vai saber quem Ele é de verdade. Para você nunca vai fazer sentido vir à igreja, para você nunca vai fazer sentido ler a Bíblia, para você nunca vai fazer sentido não errar, não pecar, porque aquele que não ora não entende o porquê serve a Deus. E Jesus aqui ele nos ensina a orarmos para que a gente seja conformado à imagem do seu Filho, para que a gente seja parecido com Ele, para que a gente seja moldado a partir de tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, querido, a oração, ela nos ensina a amar a Deus. A oração, ela mexe com o seu coração, de modo que você se aproxima de Deus com o coração sedento, ansioso por fazer a sua vontade. E dessa forma, quanto mais oramos, mais parecido com Ele nós nos tornamos. O versículo seguinte, o versículo 10, ele diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aqui na Terra, muitas vezes a gente fala sobre democracia, onde todos têm o direito de opinar, onde todos têm alguém que te representa. Só que no reino dos céus é um pouquinho diferente. Lá existe um rei, e é ele quem governa sobre todas as coisas, porque somente ele sabe o que é certo. E às vezes a gente tem uma dificuldade em entender o reino, porque no reino não é a vontade de todas as pessoas que é feita, mas a vontade de um rei somente, a vontade de uma pessoa. E aqui ele diz: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é feito no céu. Querido, no céu não existe desordem. Querido, no céu não existe bagunça. No céu tudo é organizado e tudo que é feito lá acontece de maneira perfeita, porque lá tem um rei que é sábio, porque lá tem um rei que é poderoso, porque lá tem um rei que sabe aquilo que faz e sabe o que é melhor para o seu reino. E esse rei é o nosso Deus. E aqui Jesus nos ensina a clamar pelo governo desse Deus nas nossas vidas. Aqui Jesus nos ensina a clamar pela ordem que Deus executa no céu. Porque quando você ora e pede para que Deus faça a vontade dele na sua vida, como ele faz lá no reino dele, como ele faz lá no céu, então as coisas mudam, as coisas se transformam, a sua vida começa a ficar em ordem, as coisas no seu dia a dia começam a funcionar, porque você não está mais fazendo aquilo que cai no seu coração, mas antes você pergunta ao Senhor: Pai, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Eu preciso que a sua vontade seja feita, porque eu confio que quando a sua vontade é feita, as coisas dão certo, as coisas funcionam, nada fica perdido, nada fica bagunçado. Quando eu clamo ao Senhor pela sua vontade, as coisas desenvolvem. Querido, Jesus aqui ele nos ensina a fazer da nossa vida um pedacinho do céu, um pedacinho do reino dele. Mas isso só pode acontecer se estivermos em oração. Porque se a gente ora a Deus pedindo para que Ele faça a sua vontade, de fato ela é feita. Se oramos a Deus falando: Deus, eu preciso que o Senhor faça o teu querer e não o meu, muito embora seja difícil, porque às vezes eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, mas nós precisamos entender que quando as coisas são feitas do nosso próprio jeito, pela nossa própria maneira, elas tendem a andar errado, porque nosso coração é enganoso e nós somos falhos, nós somos frágeis. Então, querido, aqui Jesus nos ensina a orarmos pela vontade de Deus. E toda vez que a gente faz isso, aquilo que o Senhor deseja para nós é concretizado. E quando é concretizado, nós vemos o céu na terra. Nós vemos o céu na nossa vida. Nós vemos o reino de Deus no nosso lar, na sua casa, onde toda desordem e toda bagunça é dissipada e a vontade de Deus é feita. No versículo 11, acompanha comigo, ele diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Interessante, porque a gente geralmente come pão todo dia, ou a gente come algum tipo de biscoito. E por que ele fala: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia? Porque
tudo de bom que você tem vem de Deus. Não existe nada de bom que acontece na sua vida, mesmo os mínimos detalhes, que não vem do reino dos céus. Então aqui o Senhor nos ensina a clamarmos muitas vezes por coisas que você já tem, mas às vezes por a gente já ter, acha que é a obrigação de Deus nos dar. Às vezes a gente acha que é a obrigação do Senhor nos sustentar, quando na verdade não é a obrigação dele, ele faz por graça. Então Jesus nos ensina a continuarmos orando a ele, pedindo para que ele continue a fazer tudo aquilo de bom que ele já tem feito sobre nossas vidas. Versículo 12, observe comigo, esse é muito interessante. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nesse texto aqui, Jesus não nos ensina apenas a pedir perdão pelos nossos pecados, mas ele também nos direciona a perdoarmos. Olha que interessante, porque quando oramos, a gente está com a mente apenas em pedir a Deus, mas aqui Jesus nos ensina também a fazermos algo, porque ele diz: nós só seremos perdoados se nós também perdoarmos aqueles que nos ofendem. Ao mesmo tempo que o Senhor nos ensina a clamarmos por perdão, ele também nos ensina a perdoar as pessoas que nos ofendem, porque diariamente existem pessoas te ofendendo. Talvez pessoas que criticam tudo aquilo que você faz. Talvez pessoas que criticam você por aquilo que você não faz. E essas coisas ficam no nosso coração. Mas enquanto nós não liberamos perdão a essas pessoas, nós também não podemos ser perdoados por Deus. E somente uma pessoa que tem uma vida de oração, ela pode reconhecer os seus pecados e ser purificada pelo sangue de Jesus. Vamos caminhar um pouquinho mais. Último versículo, versículo 13, ele diz o seguinte: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte é muito interessante porque ele diz o seguinte: não nos deixe cair em tentação. Senhor, por favor, firma os meus pés na rocha que é Jesus, para que eu não caia nos mesmos pecados que eu tenho cometido, para que a gente não venha tropeçar nos mesmos lugares onde nós já temos caído. Porque toda vez que nós erramos, nós estamos entristecendo o coração do nosso Deus, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e é impossível que uma pessoa que foi salva pelo Senhor viva na luz com as suas vestes manchadas de pecado. Somente Ele é aquele que pode livrar a mim e a você dos nossos pecados. Não confie na sua própria força, não confie nas suas próprias estratégias para não pecar, mas antes de tudo, sempre clame ao Senhor: Senhor, por favor, não permita que eu caia nos erros que eu tenho caído. Não permita que eu continue a pecar da maneira que eu tenho pecado, mas me ensine a viver de maneira santa, de maneira em que eu vou agradar o teu coração, porque a nossa vida deve convergir em agradar o coração do nosso Deus. Mas só pode nos livrar das nossas próprias tentações esse Deus que detém todo o reino, todo o poder e toda a glória. E é por isso que ele diz: Senhor, me livra da tentação, porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Somente um Deus que tem um reino perfeito, somente um Deus que é todo poderoso, somente um Deus que tem toda a glória é capaz de livrar a mim e a você das nossas próprias tentações, dos nossos próprios pecados, e tudo isso em oração. Querido, eu gostaria que você entendesse como é importante a oração na sua vida. A oração não é simplesmente uma atividade que você faz de vez em quando te dá vontade, ou quando você quer alguma coisa, ou quando você está triste. A oração deve ser a coisa mais importante do seu dia, a coisa mais importante das nossas vidas, porque ela é o combustível do cristão. A oração é aquilo que motiva você a caminhar. A oração é aquilo que faz com que os seus dias venham valer a pena de verdade, porque na oração você vive a vontade de Deus e você é constrangido pela sua presença. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor sempre nos incomoda a orarmos, a te buscar. Meu Deus, quantas coisas nós vivemos, quantas vezes nós falhamos porque nós simplesmente ignoramos o seu chamado à oração. Meu Deus, porque às vezes a gente quer viver da nossa própria maneira e a gente ignora o teu chamado. Pai, eu peço que o Senhor nos perdoe por isso. Pai, eu peço que o Senhor nos perdoe porque muitas vezes a gente prefere passar horas jogando videogame, a gente prefere passar horas assistindo um seriado, meu Deus, quando na verdade o Senhor já tem nos incomodado a entrar no nosso quarto, trancar a nossa porta, nos prostrarmos aos seus pés e clamar pelo teu santo nome.
Senhor, eu peço que o Senhor nos dê vontade, nos dê sede da Tua presença. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha nos convencer dos nossos próprios pecados, que o Senhor desperte, meu Deus, em cada vida, meu Deus, que tem acompanhado esses cultos, meu Pai, a buscar o Senhor, a querer orar, a querer ler a Bíblia, a querer se prostrar aos seus pés, meu Deus, porque é isso que nos faz vencer, é isso que nos motiva, é isso que enriquece os nossos corações, é a presença do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, de tudo que aconteceu, eu peço que você dê um like aqui, eu peço que você compartilhe com as pessoas e a gente se vê no próximo domingo, no próximo Prega no C.